Bom, então o primeiro insight que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: converse com a sua mãe. É exatamente isso. Por que eu tô trazendo essa sacada? Porque é uma coisa que me ajuda muito no meu dia a dia. Claro que eu não converso com ela, a gente não conversa todos os dias, mas é que é algo muito específico, é uma conversa muito específica, tá? E que conversa é essa? Se você tiver, obviamente, né, se a tua mãe estiver viva e se você tiver contato com a tua mãe, ou se você não foi criada ou criado pela tua mãe, ou foi pelo teu pai, ou foi pela tua avó, pela tua tia, enfim. Se você tiver a oportunidade de conversar com essas pessoas que te criaram, é muito importante para o nosso processo de autoconhecimento e o nosso processo de identificar algumas coisas sobre nós. Quando a gente conversa com essas pessoas, eu, graças a Deus, tenho a minha mãe viva e a gente conversa muito a respeito de várias coisas e muito do que eu venho revolucionando na minha vida tem participação dela, porque na nossa família tem vários padrões, né, várias coisas muito enraizadas na família e que a gente vai quebrando aos pouquinhos e a gente está fazendo isso porque a gente conversa, porque a gente começa a entender para onde que o laço sanguíneo, para onde que a família está indo e quais são os padrões comportamentais e de pensamento, de crenças da nossa família e a gente não quer repetir as mesmas coisas. Então, a gente se une para conversar sobre algumas coisas e para quebrar, para romper com esses padrões, tá? Então, uma coisa que eu digo para vocês, se vocês tiverem oportunidade de conversar com essas pessoas, converse. Até porque quando a gente, às vezes, sei lá, a gente precisa entender um pouquinho melhor como que a gente era na infância e, e a gente não, obviamente, a gente não lembra de muita coisa, a gente tem esse recurso, né, para quem tiver esse recurso, de conversar com os pais, conversar com os avós, conversar com os tios, com as tias, que essas pessoas provavelmente vão lembrar um pouco mais sobre quem nós fomos na infância, quando bebês, e geralmente tem muita coisa que se repete, que se reforça ao longo do tempo, tem muitos comportamentos que a gente vem repetindo, né? Tem muitas coisas que aconteceram com a gente. Às vezes, no meu caso, por exemplo, que eu me distanciei do meu pai muito nova, vem vários padrões de comportamento e de pensamento que eu tenho hoje por conta disso e foi refletindo nos meus relacionamentos amorosos e é muito importante que a gente vá lá na raiz, vá lá no passado para tentar entender se é uma coisa que aconteceu lá atrás e que é algo que vem se repetindo, se reforçando ao longo de um tempo, ou não, ou se é alguma coisa específica, entende? Então é interessante conversar com a mãe, com o pai, com os tios, com os avós, etc, 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 tá? Se você tem esse recurso, converse, pergunte como que você era, pergunte que tipo de criança você era, que tipo de coisas você gostava, se você era criativa, se gostava de brincar de tal coisa ou da outra coisa. É muito legal isso. Isso é muito legal e não só como só para ouvir as histórias, mas para você ouvir de um lugar de investigação e tentar conectar essas coisas, esses comportamentos, esses padrões ao que você realiza hoje, tá? Então essa é uma orientação que eu dou rapidinha para vocês, para que vocês possam começar a investigar mais e mais e mais sobre vocês, tá bom? E anotem os insights, anotem aquilo que vocês acham interessante e reflitam sobre essas coisas que vocês forem descobrindo. E é isso, aproveitem, porque é um exercício bem gostoso de fazer e muitas coisas começam a ligar, a bater, né? Começam a
daqueles, nossa, então, tá vendo, um comportamento que eu tenho hoje, de repente uma sensação de não pertencimento, uma sensação de que não sou amada, ou um medo de um abandono, ou qualquer outro tipo de coisa que você venha a manifestar hoje, provavelmente está ligado a alguma coisa lá no passado, de algum relacionamento que você teve com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas que estavam à sua volta, ou algum trauma que você viveu, enfim. Então tem, né, a raiz para a gente olhar. Se você por acaso não tem essas pessoas, né, vivas ou acessíveis, aí você vai ter que, de repente, pegar um pouquinho mais da tua memória, ver fotos, algumas coisas que você escreveu, ou se você não tiver absolutamente nada, tudo bem. O seu processo só vai ser um pouco diferente, né? Você só não vai ter essas lembranças ou esses recursos, né, de memória para poder entender um pouco mais do que acontece no teu presente. Mas tudo bem, não vai ser prejudicado, né? Mas se você tiver essa oportunidade, facilita um pouco as coisas, tá bom? Então é isso. Um beijo.